Olá, boa tarde, alunos do ensino médio. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Muito bem de saúde. E hoje nós daremos início à nossa primeira videoaula, né? Para esse quarto bimestre, tá? E para esse quarto bimestre eu tô trazendo aqui para vocês o nosso conteúdo, né? De educação física, mídia e os padrões de estética do corpo na sociedade, tá? E é uma aula, né, um pouco reflexiva, então vamos ficar aí bem atentos, tá certo? Então vamos lá. Tô trazendo aqui para vocês uma reflexão, tá? Vamos realizar a nossa primeira reflexão, tá? Na nossa aula de hoje, na sociedade atual, beleza, né, corporal é sinônimo de magreza. Você só é bonito se for magro? O que vocês acham, né? Para começar a pensar aí, qual o padrão estético de corpo se busca na sociedade atual? O que para você é um padrão de estética ideal que você olha assim, né, e diz, nossa, que corpo é esse, né? E esse corpo que eu quero que vocês entendam que é um padrão de corpo, né, que é o ideal para você. Qual é o padrão de corpo que seria o ideal para vocês, né? Vamos começar a pensar aí comigo, tá certo? Terceiro e último aqui, né? Qual o custo desse padrão estético desse corpo, né? Quanto que custaria para você ter um padrão de custo, né? Um padrão de corpo aí, né? O que você vai pagar para ter esse corpo? Qual o preço, né? Que esse corpo vai te custar para você ter aí, né? Comece a refletir, é muito importante esse momento, né? Se você tiver um espelho aí do seu lado, se olha neste espelho e diz assim: qual será o padrão de corpo que eu quero para mim, né? Então vamos lá. Vamos dar continuidade na nossa aula. Eu trouxe aqui para vocês, né, alguns padrões de estéticas no corpo na sociedade. Aí vocês observem algumas ilustrações, né, para informar que de repente essas pessoas podem. Será que elas estão satisfeitas ou não com esse corpo, né? De repente elas já tinham um corpo bonito, né? Mas que ela não estava assim tão satisfeita. Aí ela busca esse corpo que ela acha ser o corpo ideal, mas será que realmente esse corpo aí é o corpo ideal, né? Vocês observando essas imagens aí, o que vocês acham, né? Então a sociedade, ela dissemina, né, um padrão de corpo, um corpo que diz ser o corpo ideal. E para vocês aí, qual é esse corpo ideal? Para vocês aí, ensino médio, qual seria o corpo ideal para vocês? Queria entender junto com vocês qual seria o corpo ideal para vocês aí. Então vamos lá dar continuidade. Padrão de corpo atual. Dentro do padrão de corpo atual, quando vamos pensar assim em um padrão que dissemina, né, na sociedade, né, a beleza nos dias atuais, né, manifesta-se indissociável da magreza, embora seja o óbvio que beleza e magreza não tenham afinidade natural, né? Então entendam, eu estou dizendo aqui que magreza
é sinônimo de beleza, né? Então vejam bem, eu tenho a beleza e eu tenho a magreza, né? No dia a dia, a sociedade, no nosso cotidiano, né? A sociedade acaba disseminando tudo isso, é, como sendo assim uma coisa sinônimo de outra, né? Então, escute bem o que eu vou falar para vocês. Vocês podem até anotar isso aí, que é muito, mas muito importante, tá? É, um, é uma é uma nota feita, né? É um escrito assim feito por Flor 2009, tá? Ela dizia o seguinte: bora lá. É uma hora assim de um senso crítico, vamos dizer. A mídia, por meio dos discursos publicitários e jornalísticos, mostra que para ser considerado belo, né, é necessário ter um corpo perfeito e para obtê-lo qualquer sacrifício é válido, tá? Esse é um trechinho de Flor 2009. Então, o que isso quer dizer? Que a mídia, através das suas propagandas, através das publicitárias e jornalísticas, muitas das vezes elas acabam assim disseminando, né, um ideal de um corpo perfeito, né? Mas mas que corpo perfeito é esse? Né? Eu pergunto para vocês, que corpo perfeito seria esse? Você tá magro, você tá em forma, né? Ou seria você estar bem definido? Como seria ser belo para vocês aí? Eu deixo essa pergunta para vocês. O que seria ser belo para vocês? Anotem aí e vocês vão me responder junto com a atividade de hoje. O que seria ser belo para vocês, tá? Então vamos lá dar continuidade aqui. Padrões de beleza e a mídia, né? Qual é a relação então? Bora lá. Isso parece que já é assim, está bem óbvio, né? Só pelo slide anterior. Então, vamos refletir aqui. Na verdade, o conceito de beleza é virtual, né? Os indivíduos, como seres sociais, sentem-se pressionados a corresponder do padrão de beleza da sua cultura, que é cansativo pela mídia. Caso contrário, sentem-se menos atraentes e inferiores, né? Então, alunos do ensino médio, que vocês aí já se sentiram assim, não conseguiram acompanhar um padrão, né, da sociedade, impor aí a vocês a se sentir para baixo? Vocês já se sentiram para baixo por não conseguir acompanhar os padrões de belezas de hoje em dia da sociedade? Essa é mais uma perguntinha que eu deixo aí para vocês, tá? Demonstrativos inferiores que o mais feito por conta desse padrão que foi imposto. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter assim um senso crítico, né, para se relacionar a isso, porque em questão de ter a mídia, né, por trás de tudo isso, a gente acaba muitas das vezes deixando se levar, né? E isso acaba nos afetando bastante, né? Isso muito afeta bastante o jovem, né? Por estar nessa fase aí de construção de personalidade, tá? Então, essa é uma reflexão que eu deixo aí para vocês, tá certo? Então, vamos lá dar continuidade aqui, tá? Vamos assistir agora uma enquete, né? Você gosta do seu corpo? Bora lá.
você? Gosta do seu corpo? Sim, eu gosto do meu corpo e eu treino todos os dias para ganhar mais massa muscular, para ter uma resistência melhor e para minha saúde também. Eu gosto do meu corpo, só que tem um porém que eu ainda quero ganhar um pouco mais de massa nas pernas. Porque como no começo assim, a gente tem aquele negócio de busca do corpo perfeito, aquela coisa, aquele negócio todo. Então como o meu objetivo já foi alcançado, então a única coisa que eu pretendo mais é ganhar um pouco mais de massa nas pernas. Não, pelo momento agora eu não gosto muito, porque assim, eu estou em busca de um corpo melhor, de mais massa muscular, procurar uma simetria completa de perna, braço, músculos. E pelo momento eu não estou muito satisfeito com o meu corpo. Então, alunos, deixa eu voltar aqui. Né? E aí, vocês gostaram da matéria? Gostaram da matéria aí sobre os tipos de corpos? Então, vamos lá dar continuidade, tá certo? Agora nós vamos ver aqui, né, os padrões de beleza, né, ao longo dos anos, né, que são os padrões de beleza masculinos, né? Observem aí essas imagens, né? Como foi esses padrões de belezas aí ao longo dos anos e dos séculos, né? Observe as imagens, né? Quem vai gostar muito aí também dessas imagens seria aí os nossos professores de história, né? Eles aí gostam muito de ver isso aqui, né? Então, observem que ao longo dos séculos nós tivemos diferentes padrões, né? Aí as diferentes barbas, os diferentes chapéus, né? São diferentes tipos de padrões de beleza, né? Então, ao longo do século, nós tivemos inúmeras variações desses padrões de beleza aí, até chegar no padrão de beleza nos dias atuais, né? Que é essa última imagem, né, desse homem aí mais definido, com tatuagem, né? Então, os padrões de estética deverão estar aí variedades durante ao longo dos anos, né? E eles variam. Talvez o nosso padrão, né, de estética dos nossos dias atuais, eles não sejam mais o padrão dos séculos seguintes, né? Então, isso varia muito, né? O que nós precisamos ter um senso crítico, né, para poder absorver desses padrões aí o que realmente é interessante para a nossa saúde, né, para o nosso bem-estar. Porque o que é mais importante é sabermos que a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa mente, a nossa vida social, o nosso estar físico sempre vai ser o mais importante para nós, tá certo? Então vamos lá dar continuidade à nossa aula, tá certo? Nós vamos ver aqui agora os padrões de beleza, né? Os padrões de beleza feminino aí, agora voltar da aula aí para as meninas, né? Logo atrás a gente viu sobre os padrões de beleza do sexo masculino. Agora a gente vai ver aqui os padrões de beleza do sexo feminino ao longo dessa história. É uma reflexão aí para as meninas. Então vamos ler aqui o que diz. No século XXI, corpo magro, mais saudável, seios e bumbuns grandes, né, barriga chapada, esse é o padrão regente, né? Então, quando se fala do padrão feminino, nos termos aqui, em algum tempo você tinha que ter seios grandes, né? Outros a questão do bumbum e outros a questão
de ser mais magra, um corpo mais magro. E nos dias atuais, se você tem seios e bumbum mais grandes, né, barriga mais chapada e pernas mais definidas, você estará aí, né, dentro de um corpo ideal, dentro dessa perspectiva aí da nossa sociedade, né, da nossa perfeição, né, do nosso padrão, né. As meninas aí, então, se tiver um bumbum bonito, um bumbum grande, seios avantajados, uma barriguinha mais chapada e um corpo bem definido, né? Então vocês estariam aí dentro do padrão de beleza nos dias atuais, né? Então vamos lá dar continuidade aqui. E o que fala aqui sobre a mídia, o que a mídia fala sobre tipos de corpos existentes na sociedade, né? Então é comum quando se vê várias revistas, né, femininas, masculinas, revistas de estéticas, entre outras, né, que disseminam aí várias matérias jornalísticas, né, relacionadas aí ao corpo perfeito, né, ou ao corpo ideal, a dieta, né, que iria aí ajudar a manter esse corpo, o tipo de exercício físico, entre outras. O que nós precisamos entender aí, né? Então, reflitam aqui comigo, tá? É necessário proceder, né, uma análise crítica, né, e assumir uma postura atenta e questionadora acerca das informações que são vinculadas nas revistas sobre uma boa forma e beleza. Tá certo, alunos? Então, vamos lá dar continuidade aqui à nossa aula. Vamos falar agora sobre a paranoia da beleza inatingível, né? Então, eu trouxe aqui para vocês essa reflexão, né? É uma artista, assim, muito conhecida, né? A Madonna aí, todos conhecem, né? Então, o que diz essa reportagem? Que foi publicada, né, numa revista, Isto É, e ela faz uma reflexão dizendo o seguinte: a paranoia da beleza inatingível na era dos retoques por computadores, o padrão de beleza difunde irreal, o que gera infelicidade para quem está distante dele e deformações em quem a persegue, né? Então, eu tenho o que? Infelicidade e deformações, né? Observe aí as ilustrações ao lado, né, da Madonna, onde a primeira imagem da revista, né, e a segunda, que está marcada de amarelo, é a imagem atual, tá? A primeira imagem é a imagem realizada por computadores, né? Devem ter feito aí no Photoshop, né? E a segunda imagem que está marcada aí de amarelo, é a imagem atual, como ela está nos dias de hoje, né? O quanto o computador provocou aí uma foto, uma cópia perfeita, né? E mostrou aí uma imagem diferente do que é real, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês que muitas das vezes o que está aí nas revistas, né, não podem ser um padrão, quer dizer assim, pode ser um padrão imaginário, tá? Pode ser um padrão que nos fascine, mas não seja real, tá? Então, isso é uma reflexão para que nós venhamos aí para que nós não venhamos aí ficar com essas paranoias, né, com relação à beleza, tá? Nós precisamos gostar do nosso corpo, né? Nós precisamos agradecer por nós termos esse corpo, um corpo saudável, um corpo que nos faz bem, tá certo? E sempre quando assim nós formos proceder a algumas mudanças e umas perspectivas de saúde, de qualidade de vida e bem-estar, tá?
Não de uma perspectiva de obsessão para agradar o outro ou para agradar a sociedade, tá? Mas sempre que nós formos querer mudar a nossa perspectiva, que seja por conta de saúde, não para agradar a sociedade, tá certo? Então vamos lá dar continuidade. Então agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o exagero, né? Para exagero, nós temos o quê, né? Na revista Isto É, a estilista Donatella, né? Essa moça que tá aqui, que ficou deformada, né? Por tantas intervenções, né? Então, nós falamos de invenções, de intervenções, né? Cirurgias para várias situações. Mas o exagero, gente, pode gerar aí um custo e malefícios, né? E muitas das vezes, esses malefícios, eles podem ser irreversíveis, tá? Que um desses custos também, eles podem ter, assim, até mesmo eles podem assim, custar a vida de vocês, tá? Então, se atentem aos exageros, tá? Para que vocês, assim, não tenham a necessidade de parecer com determinados artistas, pareçam com você mesmo, queiram ser você mesmo, queiram ter a própria personalidade de vocês, tá? Tem muitas jovens aí querendo parecer e ficar parecido com a Barbie, né? E fazendo loucuras, querendo tirar uma costela, afinar o nariz, modificar o seu corpo. Mas eu quero deixar aqui para vocês, queiram ser vocês mesmos, tenham a sua própria personalidade. Ame-se a você acima de tudo, tá certo? Então vamos lá dar continuidade à nossa aula. Chamamos aqui, né? Damos aqui mais adiante, daqui mais adiante nós vamos assistir uma matéria jornalística, tá? Sobre os tipos de corpos, tá? Então, antes disso, vamos ver aqui que tipo de corpos são esses, tá certo? Chamados somatotipos, tá? Que é igual a tipos de corpos, tá? Então, nós temos aqui ectomorfo, né? Mesomorfo e endomorfo. Esses são os tipos de corpos presentes na nossa sociedade. E vocês, qual é o tipo de corpo de vocês, hein? Olha para você, para o seu colega aí e tenta identificar que tipo de corpo vocês possuem, tá? Acompanhe agora comigo aqui a matéria jornalística. Espero que vocês gostem, tá? E tentem descobrir qual o tipo de corpo de vocês, tá? Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, uma diferente da outra. Mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo. Isso acontece porque todos nascemos com um tipo de corpo diferente, resultado da genética. Existem 3 tipos de corpos diferentes. O ectomorfo é aquela pessoa que é magra de ruim, com ombros e quadris estreitos, peito magro, abdômen estreito, pouquíssima gordura corporal, pernas e braços finos. 60% da população tem esse perfil. O mesomorfo é aquele conhecido por ter uma genética boa. Ombros largos e cintura estreita, com braços e coxas definidos, pouca gordura corporal e torso longo e peito cheio. Representa 5% da população. E o endomorfo é aquela pessoa mais redonda, quadris largos, depósito de gordura em todo o corpo, incluindo braços e coxas,
estrutura óssea larga, metabolismo mais lento, ganham peso facilmente, mas têm dificuldade em perder gordura. 35% da população tem esse perfil. E aí, o que acharam? Gostaram da matéria sobre os tipos de corpos? Então, para você aí, né, que não prestou muita atenção e não entendeu, a gente vai dar continuidade aqui falando um pouquinho de cada tipo de corpo, tá? E pra gente começar, a gente vai falar um pouquinho do endomorfo, né? Vamos lá falar do endomorfo. O que diz o endomorfo, né? Apresenta corpo, principal característica e estrutura física é o arredondamento das curvas corporais, né? O relevo muscular praticamente não é notado, mas destaca-se grande volume abdominal, pescoço curto e ombros quadrados, né? Então, aquela pessoa que é mais gordinha, né? O exemplo dela aí é um indivíduo obeso, né? Então, vejam bem, pescoço curto, né? Ombros quadrados. Então, já começa a identificar que tem um volume abdominal avantajado. Esse é o endomorfo, né? Então, vamos lá. Mesomorfo. O que diz aí o mesomorfo? Destaca-se, né, o grande relevo muscular aparente com contornos predominantes na região do trapézio, com essa região próximo aqui dos ombros, né? Deltoide e abdômen, né? Ou seja, como você começa a identificar que os músculos, qual seria exemplo desse tipo de estrutura corporal, né? É frequentemente encontrada em atletas, né? Então, como você olha e já consegue identificar o músculo, você consegue ver a musculatura mais definida, né? É aquele rapaz ou moça, assim, que tem um abdômen mais definido, que tem o trapézio, a região do deltoide mais definida também. Então, é um indivíduo, assim, com pouca gordura corporal, né? Esse aí é o mesomorfo, tá certo? Então, vamos lá falar um pouquinho agora do ectomorfo, né? E o que diz aí, então, qual é aquele que é o ectomorfo? Ectomorfo é identificado por uma linearidade, né, corporal, com discreto volume muscular e pequena presença de tecido gorduroso, podendo ser considerado como componente da magreza, né? Então, é aquele que tem pouco músculo, né? Músculo e nem gordura, né? Aquele magrinho mesmo, que geralmente o ectomorfo é um indivíduo bem alto, né? Um indivíduo com pouca gordura corporal, pouco músculo também, né? E aí, ensino médio? Aí na sala de vocês, algum colega de vocês, na casa de vocês, tem algum dos 3 tipos de corpos que a gente acabou de ver? Então, vamos lá, continuando. Agora, vamos entrar aqui, né, um pouquinho do assunto transtornos, né, dismórficos corporais e os padrões de estéticas do corpo, tá? Já refletimos sobre a mídia, já falamos dos padrões de estéticas corporal,
Já identificamos os tipos de corpos. Agora nós iremos adentrar sobre os transtornos e a relação com os padrões de estética, tá certo? Por que eu trouxe esse assunto de transtornos dismórficos corporais para vocês? Porque nós estamos, buscando um padrão de estética na sociedade, tá? Um tipo de corpo passa a ser predominante, muitas das vezes, por exemplo, um padrão assim, um padrão mesomorfo aí. Você é ectomorfo, você não está conformado em ser ecto, aí você passa a buscar em ser mesomorfo, né? Aí muitas das vezes você é endomorfo, aí você quer buscar a ser mesomorfo. Então essa busca obsessiva, assim ela gera um transtorno. Aí vamos refletir um pouco sobre esses transtornos. Então, esse relacionamento, alimentação também, tá? Então, enquanto se fala de transtornos dismórficos corporais, eu estou falando de insatisfação com o corpo, tá? Padrão de corpo da sociedade, dietas restritas, exercício físico excessivo e consumo de anabolizantes. Então, quando eu estou insatisfeito com o meu corpo, eu vou buscar alternativas para isso. E muitas das vezes essas alternativas você não se preocupa com o custo, não é? E aí, cada vez mais, você vai buscando essas alternativas e quando você percebe, você não tem a necessidade, não é mesmo? Então, vamos lá, tá? Continuidade aqui. O que a mídia faz, né? Como ela pode nos influenciar, tá? Como a mídia pode nos influenciar? Por meio de comunicação de massa, veículo importante na divulgação dos padrões de beleza, diretamente ou indiretamente, a ajuda reforça os estereotipos de imperfeições na exclusão social, tá? Então, vejam bem, se você e o corpo ectomorfo, você está satisfeito em ter esse corpo, a professora, eu tô satisfeita, né? Mas, porém, eu, assim, sou sempre chamada de magra, né? Aquela famosa magrelinha, magrela, né? Aí, com tudo isso, você já começa a se incomodar, né? Então, aí, você já vai querer buscar uma forma, né? E como seria essa forma? Em uma academia, né? Eu vou buscar lá em uma academia, né? Aí, na academia, eu vou lá começar a fazer meus treinos. Aí, de repente, alguém vai lá no meu ouvido, né? E te fala que você poderia fazer uso de anabolizantes para ganhar massa mais rápido, né? Aí você já vai o quê? Fazer algo errado, né? Mas nós aprendemos hoje, né, que tem tipos diferentes, que tem diferentes corpos, né, que tem tipos diferentes de individualidades, né, de cada um, né? E nós temos sempre que pensar, né, que nessa nossa saúde, então eu necessito ter hábitos saudáveis para que o meu corpo esteja sempre bem e eu esteja sempre bem, tá? Para que eu possa, assim, atribuir meu hábito saudável para que o meu corpo esteja saudável,
tá? Então, sempre que vocês ouvirem em algum lugar alguém lhe oferecer algo que seja desnecessário para o seu corpo, algo que venha prejudicar a sua saúde, vocês já fiquem alerta, tá certo? Então, sempre busquem hábitos saudáveis, tá? Então, vamos lá dar continuidade. Continuem aí. O que essas imagens aí significam para vocês? Olha para essas moças aí, a primeira imagem significa o quê, né? Lembra que nós estamos falando de TDC, transtornos dismórficos corporal, né? Observe que elas estão fora do espelho e como elas se olham na imagem do espelho, né? Observem que elas, fora do espelho, elas estão magras, elas estão com o corpo bonito, elas estão com o corpo perfeito. Mas, mesmo assim, elas se olham gordas, né? E elas têm uma imagem diferenciada, né? Você se vê de forma diferente, né? Você vai sempre começar a buscar incansavelmente isso. Você já tem que ficar em alerta, tá? Então, sempre que você observar isso aí, você já tem que surgir um alerta. E como seria essa alerta? Procurar uma ajuda com um profissional da área, tá? Se você está se sentindo com baixa autoestima, depressão, então procure ajuda para que você possa resolver essa situação. Tá certo? Estamos entendidos? Então vamos lá dar continuidade aqui. Qual a influência da imagem corporal? Observem aí. Está relacionada à autoestima, que significa amor próprio, satisfação pessoal e estar bem consigo mesma, né? Então, eu preciso ter uma boa autoestima e eu preciso ter o quê? Eu preciso ter amor próprio, né? Então, quando você chega na sua casa e diz, eu sou linda, mas não com aquela coisa doentia, né? E sim de forma agradável, de agradecimento, né? Porque me custa um corpo saudável, né? Eu vou agradecer porque eu estou com o meu corpo saudável, né? Então, se você está bem com o seu corpo, agradeça, né? E isso é muito importante, estar bem com o seu próprio corpo, tá certo? Compreender-se por imagem corporal, a figuração do corpo que é formado na mente é o modo pelo qual o corpo se apresenta para nós, né? Então, se eu chegasse para vocês agora, alunos do ensino médio, né? Aí os meninos, né, homens do ensino médio, e dissesse assim, o que seria uma mulher bonita para vocês? Imaginem uma mulher bonita, né? Como seria essa mulher bonita para vocês, né? Vocês aí já iriam começar a pensar, né? Já teriam no pensamento de vocês qual seria essa mulher ideal, né? Uma mulher bonita, né? No pensamento de vocês já iriam idealizar, né? Essa mulher. Então, vocês já teriam essa imagem corporal do que é bonito para vocês, né? E a mesma coisa para as meninas. O que seria ser um homem bonito para vocês, né? Então, essa imagem corporal vocês já teriam na mente de vocês, tá? Então, o que é bonito para uns pode ser que não seja bonitos para os outros. É isso que eu quero que vocês comecem a compreender, tá certo? Então, vamos lá. Imagem corporal negativa, tá? Então, nós falamos se nós estamos falando de imagem corporal,
todos nós temos uma imagem corporal individual, né? De cada um. Mas quando essa imagem vem de forma negativa, aí nós pensamos o quê, né? Nos transtornos dismórfico corporal, né? Quando eu tenho uma imagem negativa, o que eu tenho? Uma insatisfação com a minha imagem corporal, né? O reflexo negativo na minha autoestima corporal, né? E a perda da autoconfiança e busca a obsessiva pela imagem ideal. Então eu vou buscar, né? Eu vou ter aquela obsessão para mim conseguir ter a imagem que eu acho que seria a imagem ideal, tá certo? O que acontece quando eu começo a buscar melhoras a essa imagem corporal a qualquer custo? Então, eu vou buscar melhor a qualquer preço, sem me importar, né, com que mais nada, com o que poderia vir a acontecer, tá certo? Então, a busca da melhora da imagem corporal a qualquer custo, né? O que seria essa busca? Exercício físico em excesso. O que seria esse exercício físico em excesso? Eu preciso ir para a academia, eu sei que o meu instrutor, que o meu personal ali vai me passar uma série de exercício, né? Poderia ser 3 séries de 15, mas eu, por estar ali com querer um exercício mais preciso, né? Porque eu quero um exagero, eu acho que eu necessito mais do que aquilo do que meu instrutor passou para mim. Eu vou fazer 4 séries de 25 ou de 30, né? E cada vez mais eu vou usando esse exagero, né? Eu vou fazer mais o que? Cirurgias plásticas, uso de substâncias ilícitas, dietas sem orientações profissionais, né? Então eu vou utilizar de tudo isso aí, tá certo? Então, agora nós vamos assistir uma matéria jornalística, né? A respeito de excessos de padrões de beleza, tá? Na volta nós falaremos um pouquinho de anorexia, vigorexia e bulimia. Vamos lá e acompanhe comigo. Quem nunca se pegou pensando no quanto gostaria de ter aquele corpo de capa de revista, aquela barriga das modelos de passarela ou até mesmo os lábios exagerados da atriz Angelina Jolie? O padrão de beleza estabelecido pela sociedade está deixando as pessoas tão fascinadas por corpos perfeitos que essa busca pela beleza está virando doença. A busca doentia pelo corpo perfeito realmente existe. O que nós temos que saber é diferenciar o paciente. O que o paciente quer, que se é uma coisa dentro da realidade que permite ou não. O que as pessoas têm que entender é que a autoestima é uma coisa individual. Todo mundo quer melhorar alguma coisa no seu corpo. O que muda? A coragem de procurar essa mudança. Então, todo mundo quer melhorar a mama, o abdômen, a cinturinha, o bumbum. Principalmente mulheres jovens ou mulheres pós-parto, pós uma cesariana, um parto normal. Porém, o que temos que saber é que existem realmente os excessos e esses excessos têm que pôr limites. E limite quem põe é o cirurgião plástico através do seu conhecimento. Ele vai falar para o paciente, olha, isso pode, isso não pode e assim por diante. Em alguns casos, realmente temos que saber, o excesso passou. Vamos procurar ajuda profissional. No Brasil, a valorização do corpo perfeito está cada vez maior. A boa aparência é um pré-requisito para quase tudo. Mas isso está longe da realidade da maioria das brasileiras. Seja por falta de tempo, dinheiro
ou até mesmo desejo. E é aí que a autoestima da mulher pode despencar por não se encaixar nesses padrões. Essa busca do corpo perfeito sempre tem, em ambos os sexos. Pode ser masculino, feminino, criança, sempre acontece a busca do corpo perfeito. E tem que se tomar muito cuidado com essa busca desse corpo perfeito, porque ele causa alguns prejuízos para a saúde da pessoa, ele causa prejuízo para a pessoa em si. A pessoa acaba tendo anorexia, a bulimia, e com essa anorexia, com essa busca, com essa inversão, com a anorexia, por exemplo, que é a inversão do corpo, eu vejo a inversão do meu corpo no espelho, então acaba causando uma depressão, acaba tendo até uma morte, né? A pessoa acaba se matando, acaba trazendo uma doença psicológica, então acaba tendo um dano psicológico nisso. E tem a bulimia também, que também é muito comum na busca pelo corpo perfeito, que a bulimia é a compulsividade, a compulsão por comida. A pessoa come e depois a pessoa acaba vomitando, acaba aquela comida. E isso também prejudica a pessoa, porque a pessoa acaba buscando esse corpo perfeito, sempre esse corpo perfeito, e sempre percebendo que tá fora dos padrões brasileiros, fora dos padrões mundial, né, que o padrão é o corpo perfeito, é o corpo magro, e acaba achando que tem que ser também daquele jeito. Por não acontecer esse corpo perfeito, acaba chegando à depressão. E aí, acompanharam? Então, vem aqui comigo. Vamos falar agora um pouquinho de transtornos dismórficos corporal, né? É um transtorno mental que se caracteriza por afetar a percepção, né, que o paciente tem da própria imagem corporal, né? Então, quando se fala de TDC, eu estou falando de preocupação excessiva, defeito imaginário, aonde? Na aparência física, tá certo? Então, vamos lá. Distúrbios ou transtornos alimentares, né? Nós temos dois exemplos que foi pontuados agora na matéria jornalísticas, né? Que é a anorexia e a bulimia. E o que são, né? São definidos como desvio de comportamento alimentar, né? Ou seja, situações que ignoram nossas sensações alimentares, fazendo com que o alimento deixe de ser ingerido para o equilíbrio, né? Então, nós temos aqui a anorexia e a bulimia, né? Quais os TDCs mais conhecidos? Então, eu vou trazer para vocês aqui os mais conhecidos, né? E o primeiro, nós temos aqui, e vamos falar um pouquinho da anorexia, né? Aí do lado, nós temos uma imagem, né, de como ela está se olhando, né? Então, temos um defeito nessa imagem de como ela está se vendo, né? E a origem do termo anorexia, né? A origem do termo é grega, né? E significa ausência de apetite, né? Então, anorexia é o quê? É a ausência do apetite, tá certo? Então, vamos lá. Definição de anorexia, né? Como podemos definir? É uma necessidade, né, de excessiva de emagrecer, né? Então, eu quero emagrecer a qualquer custo e é uma necessidade e não uma vontade, né? É uma necessidade e não uma vontade. Então, você começa a buscar uma opção e fica obsessiva a isso, né? É uma forma como você se vê no espelho e sempre distorcida a sua realidade, tá certo? Quais os componentes de uma pessoa anoréxica?
né? Como ela age, né? Autojulgamento do corpo, né? Restrição alimentar, percepção deformada de sua aparência, fatores de disposição, fatores de vulnerabilidade, processo evolutivo da anorexia, tá certo? Então, esses são alguns componentes da pessoa anoréxica, tá? Fatores de disposição, né? Então, quem tem maior predisposição para ter anorexia, né? O maior fator, quem tem esse maior fator aí são as mulheres, né? São as meninas. Então, os fatores de predisposição são sexo feminino, histórico familiar, baixa autoestima, né? Perfeccionismo e dificuldade de expressar emoções, né? Então, atenção, alunos do ensino médio. Olhem bem esse slide, né? Observem aí esse slide e fique atento, principalmente às meninas, tá certo? Então, vamos falar aqui um pouquinho dos fatores de vulnerabilidade, né? Quem está mais vulnerável e quais os fatores que irão contribuir para isso, né? Quais são os fatores de mais vulnerabilidade? Dieta, separação ou perda, né? Alteração na dinâmica familiar, expectativas irreais na escola, na vida pessoal e proximidade na menarca, né? Percebo aí, alunos, que temos vários fatores para influenciar e temos que ficar bem atentos em relação a isso, tá certo? Então, vamos lá. Quadro de anorexia, né? Quais são esses quadros? Eu tenho aqui alterações neuroendócrinas, né? Distorções da imagem corpórea, distorções cognitivas e práticas purgativas, né? Então, esse quadro é um quadro mais preocupante, mesmo que a gente tenha que estar atento em relação a esses possíveis fatores que irão contribuir e identificar a anorexia aí, tá? Então, vamos aqui falar da bulimia. E o que seria, né? O que seria a bulimia? Caracteriza-se por perda de controle do indivíduo, conduzindo à compulsão de alimento, em que uma enorme quantidade de alimento é deglutida rapidamente, na maioria das vezes às escondidas, né? Comportamento de uma pessoa aí que está em um quadro de bulimia, tá certo? Então, vamos lá dar continuidade aqui. Quais são os sinais e sintomas da bulimia? Os sinais e sintomas, eles estão relacionados aos episódios de compulsão e vômitos, né? O uso indiscriminado de diuréticos ou laxantes. Então, perceba aí, acompanhe bem direitinho e preste bem atenção, alunos. Vamos dar continuidade aqui e vejam comigo agora o que seria vigorexia, né? Está relacionada a quê, né? Envolve uma preocupação de não ser suficientemente forte e musculoso em todas as partes do corpo, né? A vigorexia, ela está voltada para os meninos aí, né? É preocupante mais com os meninos, tá? É aquele rapaz, né, que vai na academia, faz seu treino, mas mesmo depois de estar lá realizando suas medidas para ser musculoso, crescer, pois ele está sempre preocupado com isso, tá certo?
O que é a vigorexia? A vigorexia, conhecida como dismorfia muscular e anorexia nervosa reservada, né? Então, a vigorexia é um TDC, tá certo? A vigorexia foi descrita como uma variação da desordem dismórfica corporal e enquadra-se entre transtornos dismórficos corporais, tá? E a vigorexia também é um TDC, tá certo? Então, vamos lá, tá dando continuidade, tá? A gente vai falar um pouquinho da insatisfação com o próprio corpo, tá? Qual a insatisfação com a vigorexia? É um corpo forte, musculoso, né? Muitos jovens estão tendo uma insatisfação crônica com seus corpos, né? Atualmente, pesquisa tem mostrado que é somente sexo feminino, que não é somente o sexo feminino que encontramos aí as patologias emocionais estimuladas pela cultura, né? A vigorexia é mais comum em homens e se caracteriza por uma preocupação excessiva, né, em ficar forte a todo custo, tá? Então, vejamos aqui um pouquinho dos componentes do indivíduo com a vigorexia, tá certo? Frequentemente se descreve como homens fracos e pequenos, né? Quando, na verdade, eles apresentam uma musculatura desenvolvida em níveis acima da média da população masculina, caracterizando uma distorção da imagem corporal, né? Então, observem aqui na imagem que por mais que ele seja forte, musculoso, mas ele sempre vai se ver ali um homem frágil, magro, tá? Então, vamos lá. Conduta do indivíduo com vigorexia, né? Qual seria essa conduta? Preocupação anormal com a massa muscular, levantamento de peso em excesso, né? Por mais que ele esteja levantando ali um peso que já esteja no extremo, ele sempre irá querer levantar um peso acima do que ele está levantando, tá? Práticas de dietas hiperproteicas, né? Hiperglicêmicas e hipolipídicas, né? Por que dieta hiperproteicas? Para ganhar mais músculos, né? Mais proteínas, certo? Uso indiscriminado de suplementos proteicos e consumo de esteroides anabolizantes, tá? Então, nós vamos ver aqui quais são esses fatores que influenciam, né, no componente alimentar, tá? Assim como na anorexia e na bulimia, nós temos os fatores fisiológicos, tá? Fatores fisiológicos como fome, saciedade e estado de plenitude, tá certo? Fatores psicológicos, estado emocional, ansiedade e estresse, né? E, enfim, aqui são os fatores cognitivos, né? Preferenciais e aversões alimentares que são adquiridas ao longo da vida, não é verdade? Então, quando se fala de TDC, vários fatores estão relacionados, né? Fatores psicológicos e cognitivos, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho dos riscos do TDC, né? De uma forma geral aqui, né? Da anorexia, da vigorexia, da bulimia, né? Quais são esses riscos, né? São os traços, né? De personalidades obsessivas, né, de exercícios físicos, né, cansativos exames de supostos
defeitos que consomem horas de períodos do dia, né? Alta frequência na verificação de sua imagem corporal no espelho, né? Então, vamos lá. O que nós temos aqui agora? Mobilidade de TDC, né? O que seria essa mobilidade? Então, chegamos aqui a uma reflexão de o que é o TDC, né? Também provoca o quê? Também provoca a morte, né? TDC, em geral, conduz a mobilidade significativa, tá? Muitos pacientes evoluem com perdas, né, ocupacionais e sociais importantes e muitos permanecem isolados dentro de casa durante anos, tá? São doenças associadas, depressão, ansiedade e a síndrome do pânico, tá certo? Como doenças associadas aos transtornos dismórficos corporais, muito sério isso aqui, gente, tá? Então, o que é o tratamento do TDC, né? Vamos falar aqui um pouquinho desse tratamento. Então, eu preciso procurar um profissional da área habilitado, né? Um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista, né? No caso do educador físico, né? No caso de eu querer, no caso de eu necessitar de fazer o exercício físico, eu tenho que procurar quem? O profissional de educação física, né? Então, eu não posso de forma nenhuma negligenciar isso. Eu tenho profissionais, né? Com formação adequada. Então, eu não posso decidir tudo sozinha. Se eu estiver necessitando, né, de ajuda, eu preciso buscar essa ajuda com profissionais da área. Tá certo, gente? Espero que vocês assistam a aula com calma, tá? Espero que vocês aproveitem a aula. É uma aula muito interessante, uma aula de muita reflexão, tá? E boa tarde e até a próxima aula.